Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Clínica Carolina Barreto. Era um projeto que nós estávamos pensando em fazer e agora a gente conseguiu. Eu sou Carolina Barreto, fisioterapeuta pélvica e também agora sou empresária também, tendo duas clínicas, a Clínica Carolina Barreto e a Labiata, que é um espaço de beleza íntima. Estamos na semana do Dia Internacional das Mulheres e, pensando nisso, criamos esse podcast. O nosso primeiro podcast vai ser em homenagem a vocês, mulheres. Apesar de que lá na clínica atendemos homens e mulheres, terão momentos dos homens também, mas esse mês é dedicado às mulheres. Então, a gente pensou em trazer para vocês como a fisioterapia pode ajudar nos 3 marcos da vida íntima da mulher. A iniciação sexual, a gestação e a menopausa. Para falar desses três assuntos, estão comigo aqui as fisioterapeutas que trabalham comigo na clínica. Cada uma vai se apresentar para que você possa conhecer também. Vamos começar com a doutora Juliana Prisco. E aí, Juju? Bem, eu sou Juliana Prisco, fisioterapeuta pélvica, sou formada há 18 anos, trabalho com RPG, sou instrutora de pilates, trabalhei durante 14 anos no hospital, mas onde eu me encontrei de verdade foi cuidando das mulheres, né, da saúde íntima das mulheres, e hoje faço parte, assim como com as meninas, né, lá na clínica, da equipe da Clínica Carolina Barreto. Maravilha, obrigada, viu, por fazer parte e trazer tantas coisas boas, né? Juju traz também. Marcela Bubac, se apresente, Cela. Conte aí para o pessoal quem é você. Eu sou Marcela Bubac, fisioterapeuta pélvica. E minha primeira formação não foi fisioterapia, eu sou formada em dança pela UFBA e sempre tive contato com meninas, com mulheres. E quando eu fui fazer a fisioterapia, eu não sabia que existia fisioterapia pélvica. Assim, né? Como muitas mulheres. Muita gente, muitas não pessoas tenho conhecimento não dessa área. Verdade. E no primeiro dia que eu conheci, eu me encantei. E falei assim, eu quero continuar na vida ainda de muitas mulheres. E aí, a partir disso, eu comecei a buscar muitos cursos e fiz pós-graduação de fisioterapia pélvica, pós-graduação de sexualidade humana também, que é uma área que também está indo muito assim para frente no avanço das mulheres, do empoderamento feminino. E um sonho era fazer parte dessa equipe da Clínica Carolina Barreto. Ela sabe disso, as meninas sabem disso. Estou muito feliz de estar aqui e também feliz de estar junto com minhas colegas, que eu adoro tanto e que temos tantas trocas especiais. Maravilha, maravilha. E ao nosso lado também, ao meu lado, está Mariana Nascimento. Mari, se apresente para as pessoas conhecerem você. Bem, eu sou Mariana Nascimento, sou fisioterapeuta pélvica, formada e agora mestranda também pela Universidade Federal da Bahia. E desde a graduação, a fisioterapia pélvica sempre foi uma paixão. Assim como Marcela, eu também só conheci essa especialidade na graduação. E eu achei fantástico essa especialidade que toca, né, e que, mais do que a região íntima, o ser humano. E é capaz de transformar mesmo, dar uma nova expectativa de vida para tantas mulheres que precisam. Então, desde então, eu venho me dedicando a essa especialidade, estudando, e sou a equipe Carolina Barreto com orgulho. Ai, maravilha! Então, pronto, vamos começar o nosso podcast. Primeiro, Marcela trouxe uma coisa bem interessante, que ainda a maioria das pessoas não sabe ainda o que é a tal da fisioterapia pélvica, né? Para que serve. Tem pessoas que acham que fisioterapia pélvica é só para incontinência urinária, é só para idoso. E esse é um dos erros que a gente vai, através desses podcasts, trazer à luz do conhecimento que fisioterapia pélvica não é só para idoso incontinente, né? A fisioterapia pélvica, ela tem uma gama enorme de tratamentos e não é só para pessoa doente também, né? Eu achei engraçado que essa semana eu fui numa festa. E aí encontrei com a tia de meu marido. E aí eu falei assim pra ela, vai lá na clínica conhecer ela. Não preciso não. Né? Que daí existe o tabu assim, não preciso não. Tipo assim, se eu for lá, eu sou incontinente. Né? E na verdade é isso que a gente quer quebrar. Então o ideal é que a mulher conheça a sua musculatura íntima de uma forma completa. Só antes de começar o podcast, eu não posso deixar de explicar pra vocês por que você precisa fazer um check-up da sua musculatura íntima. Pega aqui, meninas, para mostrar aqui para o pessoal. Aqui, ó, gente, nós temos uma pelve. Consegue ver aí? Essa pelve, que é a nossa bacia de osso,
ela é fechada embaixo por um conjunto de músculos. Tudo que tá vermelhinho aqui, ó, são músculos igual um bíceps, igual um braço. Imagine, eu brinco com minhas pacientes assim, imagine que você tem 2 braços. Um você movimenta e outro você deixa parado. Esse braço que fica parado, ele vai atrofiar, ele vai perder força, ele vai perder resistência. Da mesma forma é a sua musculatura íntima. Quando você vai para a academia, você tem que malhar braço, perna e o assoalho pélvico. E isso que a gente vai mudar essa chave dentro da cabeça de vocês. Para que vocês coloquem e normalizem a região íntima, a sua região pélvica, para que você não tenha problemas futuros que você vai aprender aqui no podcast. Mas, esse primeiro momento, a gente vai falar sobre iniciação sexual, né? Eu acho que ainda nós deixamos umas caixinhas de perguntas, a gente vai responder essas perguntas hoje aqui no podcast. E eu acho que ainda a questão da sexualidade, principalmente a questão feminina, ainda não estamos no equilíbrio, na verdade, né? Porque a gente sai da Idade Média, de um cinto de castidade, que você não poderia tocar em nada. Você vem, traz, conhece surge, né, o anticoncepcional, e a mulher para e pergunta: e agora, José, não é mais para ter relações sexuais para a gestação, é para o prazer. E esse prazer sexual, ele vem sendo buscado e tentando ser entendido desde a década de 60, onde foi descoberta, né, a pílula anticoncepcional, até os dias de hoje. O dia de hoje que a jovem tem um celular na mão, né, que ela descobre a sexualidade através de um celular e que muitas vezes também não vai dar prazer sexual para a mulher. Então, a ideia nossa, né, nessa semana e nessa iniciação sexual feminina é falar de uma forma sem tabus, de uma forma elegante, que precisa ser falado, né, sobre essa iniciação sexual e trazer ajuda para essas meninas. Então, a gente vai começar com essas perguntas, né, que a gente deixou. Para que a gente possa começar a conversar. Não é, meninas? Ô, Carol, só enquanto você busca aí uma das perguntas, né, que a gente recebeu, uma palavra que você usou, né, a questão de normalizar a região íntima. Eu, às vezes, converso com meus pacientes assim, que a mão, os pés, né, o braço, a gente olha o tempo todo no nosso dia a dia, está visível aos nossos olhos. A nossa região não está, né, a nossa região íntima. E aí a gente tem todo esse trabalho e a orientação também dessa paciente, dessa mulher, se olhar, né, para normalizar a região íntima, tornar algo assim cotidiano, para entender a região íntima como parte do próprio corpo, que às vezes, por não estar acessível aos olhos, às vezes é vista como outra parte separada, né, do nosso corpo. E aí essa visualização, essa normalização ajuda a entender a região íntima como parte do nosso corpo, que precisa de atenção e precisa sim ser cuidada. Porque o órgão sexual masculino, ele está exposto, ele está para fora. E no caso de nós mulheres, é uma exploração para descobrir. Ele está escondido, né? Então, de modo geral, a gente precisa ter uma atenção para conseguir perceber sua região íntima, né? Não é igual ao homem. Sim. E ainda existe toda aquela questão de uma criação repressora. Tira a mão daí, menina, sinta direito, fecha as pernas. Olha lá o que você está fazendo, né? Então, ainda existe, apesar de estar melhorando, mas o que a gente observa no consultório não é tão bom assim, né? Não é bem assim, né, Célia? Não, e o que é importante é que, Mari falando sobre isso, a gente recebe muitas pacientes, e você mostrando essa pelve, quando a gente pega, porque toda avaliação a gente explica tudo, então a gente pega a pelve, a peça para mostrar o que é o assoalho pélvico, elas falam, nossa, eu nunca imaginei que essa região fosse músculo. Por mais que hoje seja acessível, né? A gente tem acesso a muitas coisas, tem a questão do algoritmo. Então, o que vai aparecer para você é o que você procura. Por mais que a gente, por exemplo, no meu Instagram, apareça muita coisa sobre fisioterapia pélvica, sobre saúde da mulher, saúde íntima. Então, esse podcast está sendo importante para que tenha mais acesso, as pessoas tenham mais acesso, possam entender um pouco mais, que, querendo ou não, ainda recebo muitas, acho que todas nós aqui, muitas pacientes que não sabem nem o que é a região íntima, não sabem nem que isso é um grupo muscular. Imagine, né? Isso é muito importante. Imagine.
E Tem alguma coisa, Ju? junto com tudo isso vem os tabus também, né? Onde a mulher, às vezes, desde criança, é ensinada a ter a sua primeira relação com a pessoa que você vai casar e vai ficar pro resto da vida. Tem questões religiosas, né? Enfim, tudo isso interfere também nessa vida sexual da mulher. Nessa visão, nesse olhar para essa região. Porque a gente acha que as coisas estão evoluindo, mas nem tanto, né? Não tem educação sexual adequada nas escolas, né? A gente ainda dentro dos próprios lares ainda não existe, de modo geral, uma conversa sobre sexualidade, né? Porque os pais não tiveram. E aí não tem. E aí vem o tal do celular, né? Vem o WhatsApp, celular, rede social, que é essa geração que eu acho que é uma das que vão mais sofrer com isso, sinceramente. Porque traz um tipo de sexualidade, principalmente no caso das mulheres, que continua não promovendo para a maioria delas prazer. Né? E é bom a gente estar aqui falando sobre sexualidade saudável. Exato. Porque ter acesso à sexualidade todo mundo tem, mas é de todas as formas. E uma coisa muito legal que você fez lá na clínica foi dar um espelho de presente para cada paciente. E quando eu meio que obriguei elas a se olharem com o espelho, né? Isso. Então, é um olhar diferente. É um olhar com uma atenção diferente para essa região, que não era olhada, né? A gente tem até o lema, né? Hashtag se olha diferente. Se olha Traz diferente. os espelhinhos, se olha. A gente bota até para tirar uma foto, quando faz a estética íntima, no caso, a gente bota a mão da paciente na região íntima, porque a foto só da vulva, a vulva é essa parte de fora, tá, gente, da região íntima, ela não se reconhece. Se a paciente ela, não, essa não é minha não, mulher, essa é a sua. Essa é a sua, não é não. Aí a gente tira, e tem uma recomendação formal, né? A literatura recomenda que você tire a foto da região íntima com a mão da paciente, porque ela não consegue se reconhecer, ela não se reconhece ao espelho. Né? Tem gente que nunca olhou, nunca viu, nunca olhou. E quando olha, não vou olhar para não. Né? Ainda tem muito isso. Muito isso. Vai estar aqui para ajudar e para quebrar, virar essa chave. Então, e falando sobre iniciação sexual, uma coisa importante, que quando muitas jovens chegam lá pra gente, querendo entender um pouco sobre isso, é falar da anatomia, é explicar a anatomia. Que às vezes passa batido na escola, fala de qualquer jeito. Explicar a anatomia, peraí. Pois, por favor. Até porque é importante muito a gente falar sobre clitóris, explicar o que é o clitóris, né? Então vamos nessa. Vamos começar aprendendo a anatomia da região íntima, da vulva. A parte de fora é vulva, gente. A canal vaginal é dentro. Isso, exatamente. Vamos lá. Tá dando pra ver direitinho? Direitinho. Pronto. Vamos lá. E o mais importante que a gente tem é saber cada parte, né? Que aqui a gente tem a cabeça do clitóris, a gente tem os lábios internos, os lábios externos que fazem parte da vulva. Aqui a gente tem, o microfone mexeu aqui um pouquinho, a uretra. Isso, onde sai o xixi. Uretra sai o xixi. Aqui dentro Pode dessa de redezinha. Aí. Para eu tirar aqui o clitóris porque tá na frente. Essa redezinha aqui por dentro é o nosso canal vaginal. Inclusive, a gente fala muito para as jovens que chegam lá, até explicando, na verdade, que todo mundo, que vagina é vagina, a vulva é vulva, quando a gente vai falar de higiene, né? Quando a gente fala da limpeza, essa limpeza externa que é importante, mas nunca a limpeza interna. E aí a gente tem um componente importante quando a gente fala da sexualidade, que é o clitóris. Que todo mundo pensa, né? A maioria, todo mundo, mas a maioria das pessoas pensa que o clitóris é só essa cabecinha aqui. E não, ele é esse gigantão aqui. E ele é o responsável pelo orgasmo feminino. Mostra Né? aqui, isso. O clitóris. E ele abraça, ó. É interessante que ele abraça aqui. Vamos virar canal vaginal, né? Ele abraça o canal vaginal. Então, quando a mulher tem a excitação no ato sexual, ele se engurgita, ele aumenta de tamanho e ele vai abraçar, apertar cada vez mais esse canal vaginal. Mas, para ele crescer de tamanho, para ele se engurgitar, às vezes, só o ato da penetração não vai resolver. Precisa ser estimulado toda essa região para que traga aporte sanguíneo, aumente a circulação na região, aumente a lubrificação e aí sim a mulher consegue ter prazer. Até porque mais ou menos 60% a 65% das mulheres só tem orgasmo com a manipulação clitoriana e não com a penetração. A mulher, para ter prazer com penetração, ela já tem que ter um controle muito melhor sobre o seu orgasmo clitoriano. E não só um controle, um conhecimento da região. Percepção. Um conhecimento
E aí que vem não só o conhecimento, mas o controle, que é o que a fisioterapia pélvica faz com os exercícios. Exatamente. E muitas delas musculares. chegam com essa pergunta também, né? Questionando, não consigo ter orgasmo só com penetração, né? E às vezes acha isso como um grande problema, né? E dentro da sexualidade. E se para ela isso é uma angústia, isso é de fato um problema, que aí a fisioterapia pélvica com certeza vai ajudar e atuar nessa questão. Importantíssimo. Vamos começar as perguntas para ver o que é que as nossas mocinhas perguntaram. Primeiro, por que não tenho orgasmo no ato sexual, mas consigo sentir desejo, excitação e prazer? Primeiro, a gente vai destrinchar o que é desejo, o que é excitação e o que é o prazer, para depois ela entender o que é orgasmo. Porque, assim, muitas meninas jovens não sabem nem o que é orgasmo. Como é que ela vai saber que ela teve um orgasmo se ela nunca teve e ninguém explica? E não tem como explicar direito o que é um orgasmo. Então, é muito difícil para esse início da sexualidade feminina. É muito difícil. Então, vamos dividir, então. O que é... Ver se Júlia é minha filha, viu, gente? Juju. Juliana. Por isso que fica no Juju. Me ajuda aí a dividir o que é desejo, o que é excitação, o que é o prazer. De forma mais científica, para a gente depois explicar mais ou menos para a menina o que é o orgasmo, para ela... entender se ela... Porque às vezes a mulher tem só uma sensação boa, mas não é orgasmo. Orgasmo é um reflexo, né? O desejo é aquela vontade que ela sente quando ela tá com vontade de ter a relação, né? Sexual. Diga. Pra gente ter mas pra gente ter o desejo, a gente precisa pensar em algo. A gente precisa falar sobre isso, normalizar isso. A gente não pode ter o desejo de algo que a gente não conhece, que a gente não fala com tanta naturalidade. Então, quando a gente fala de uma disfunção de desejo e excitação, a gente precisa normalizar, falar sobre isso. E isso é um assunto muito fácil, muito simples entre os homens, mas quando a mulher vai falar sobre isso, ela cria certos receios, vergonha de falar sobre isso. Então, para você ter desejo e excitação, você precisa pensar e falar sobre isso com naturalidade. Uhum. Pode? Pode. Na década de 70, Kaplan foi um dos primeiros a estudar sobre sexualidade humana. E ele dividia o ciclo de resposta sexual humana em desejo, excitação crescente, orgasmo e resolução, como algo linear para homens e mulheres. Só que na década de 90 veio Rosemary Basson e trouxe para a gente um conceito circular. A mulher é diferente do homem, certo? Ponto. Nós não nos excitamos, de modo geral, só com o olhar. A mulher precisa do toque, do beijo, do carinho. As preliminares. Então, Rosemary Basson, na década de 90, traz pra gente mulheres e homens são diferentes. Apesar de termos o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Mas a mulher precisa do toque. Precisa do toque para que ela consiga avançar nas etapas da sexualidade humana, né? Eu gosto muito de... Desculpa. Fale, Quando os pacientes chegam lá falando sobre isso, exatamente dessa diferença entre homem e mulher, eu costumo falar assim, a mulher no seu trabalho, passa o dia inteiro trabalhando, pensando na casa, no marido, no trabalho. Chega em casa, o que ela quer fazer? Chegar em casa, tomar um banho e dormir. Ela não pensou sobre o sexo, ela não falou sobre isso, né? O homem, apesar de tudo isso, trabalho, família, preocupações, chega em casa, ele tem esse desejo. É porque o WhatsApp dele só tem isso o dia todo, né, gente? Também tem isso também, mas entenda que o Só homem, tem isso. a resposta sexual do homem, ela é muito mais rápida, ela é visual. Tô brincando, mas claro, Né? claro. Ela é mas visual, ele então a estimula mulher- muito mais a cabeça em relação à sexualidade estimula também, viu? Então eles pensam com muita naturalidade, é muito mais fácil para eles. Eles sabem separar o trabalho, o cansaço do dia a dia e chegar de noite e ter uma relação sexual com a sua mulher é muito simples, muito fácil para eles. Para a mulher não, entendeu? Então a mulher ela precisa pensar nisso para ela ter esse desejo e precisa conhecer o seu corpo. É porque muitas vezes ela pensa assim, ai meu Deus do céu, vou fazer isso tudo pra quê? Que de modo geral, 65% que estava falando aqui antes, né? 95% dos homens têm orgasmo. 95%. Mulheres
com relação não homossexual, ela tem 65% de orgasmo. Então, muitas vezes, e ela tem dificuldade no orgasmo. Então, ela pensa, pra que eu vou perder meu tempo? Pra quê? E outras fazem só para satisfazer o marido, né? Também tem essa questão. Tem a questão que mulher é muito mais emocional, o homem é muito mais razão. A mulher, o sexo vem aqui, o homem, o sexo vem de baixo. Mas nesse caso, quando a gente está falando agora, são mulheres que nos procuram com vontade de ter esse desejo. São as jovens, para a gente não se perder do tema. Pergunta. Essas mulheres novas. Mas é que vem a questão também, que hoje está tendo uma mudança aí, né? Hoje a mulher não está querendo só que vinha a mulher queria antes o sexo para procriar. Hoje a mulher quer o sexo para o prazer. Então, a gente está tendo também muitos homens que estão se deparando com mulheres empoderadas. É verdade. E que não aceitam mais... Não ter o prazer sexual. Não ter o prazer sexual. Não ter o prazer sexual. Então, é também essa questão que eu acho que vem modificando e que alguns homens agora estão tendo que rebolar. Mas essa é a mulher madura. Tá entendendo? Sim. Essa não é a mulher jovem. Né? E lembrando que nas mulheres esse desejo pelo ato sexual não é espontâneo, né? Ele precisa, sim, ser estimulado. Tem a fase da excitação, né? Que a mulher pode estar percebendo essa fase ali com o aumento da lubrificação, né? Onde ela percebe que está mais molhadinha. E aí tem o platô, que é justamente a manutenção dessa excitação. E aí sim chega ao clímax, que é o orgasmo, né? Que é um reflexo. E, através de contrações rítmicas dos músculos do assoalho pélvico, tem essa explosão, né, de prazer e de satisfação com o ato sexual, para depois, então, a última fase, que é a fase da resolução, onde ela já começa a se acalmar mais, é a resolução do ato sexual. Né? Então, a musculatura do assoalho pélvico, o conhecimento da região íntima, com certeza contribui para uma resposta fisiológica satisfatória. Quando as mulheres chegam lá no consultório com disfunção sexual, eu costumo conversar com elas sobre as fases, as possíveis disfunções que essa mulher pode apresentar, né? Que é a disfunção do desejo de excitação, a dificuldade de sentir orgasmo e a disfunção da dor, né? Mulheres que sentem dor quando têm a relação sexual, que conseguem ou não. Quando a gente fala de uma disfunção de desejo e excitação, lógico que em todas essas disfunções a gente precisa de um acompanhamento com um terapeuta sexual ou alguém especializado na área para ajudar a gente a isso, mas o desejo e a excitação, a gente precisa direcionar mais do que nunca o paciente para uma terapia, né, sexual, para falar um pouco mais sobre isso, para que direcione essa mulher para falar, pensar sobre isso durante o dia. Quando a gente fala sobre a disfunção do orgasmo, a mulher precisa aprender e conhecer o seu corpo para saber o que lhe faz ficar excitada, para conhecer o ritmo que você vai conseguir sentir esse orgasmo, saber o que é esse orgasmo sozinha mesmo, saber se ela se masturba ou não. E a nossa atuação principal mesmo, assim, é na área onde a mulher sente as dores, né? Na região perineal, durante a relação. Pegando o gancho da dor, né? Vamos fazer nossa segunda pergunta. A segunda pergunta foi: tenho dor na relação e não consigo relaxar para sentir prazer. Por que isso acontece? A questão da dor sexual. Por que ela sente dor e não consegue relaxar? Já botou bem geral, né? Mas vamos tentar trazer algumas opções de resposta. Pode ser por vários fatores. Por exemplo, já teve a paciente lá na clínica que a gente foi descobrir que a dor dela era por causa de que ela tinha constipação. Ela tinha sempre o reto cheio de fezes. Então, quando ela ia ter relação, ela sentia dor. Porque tinha aquela região do assoalho pélvico tensa, porque ela não consegue evacuar, e fica com pontos de tensão. Então, a gente vai toda explicar a forma correta para uma melhor evacuação e também liberar os pontos de dor nessa região. Tem pacientes que têm uma vagina pequena, menor. Geralmente são as mais novinhas, quando chegam bem no início mesmo da vida sexual. Então, às vezes, precisa mesmo usar. Às vezes, são os músculos adjacentes que estão ali. É uma musculatura enrijecida. Então, você precisa pensar global, nos músculos de uma forma global, para você ir alongando, abrindo, né, esse tecido também com dilatação.
E isso também pode ocasionar fissuras, lesões dentro dessa... Fissuras são pequenos cortes, né? Que pode acontecer no canal vaginal, principalmente aqui, ó, na introito, que a gente chama região de fúrcula. A paciente aqui na região do introito. Aqui. É bem frequente o paciente ter fissuras, cortes recorrentes. Aí a paciente fala, tenho relação, corta. E aí, de novo, corta no mesmo lugar. Machuca sempre no mesmo lugar, né? Já chegou o paciente também muito jovem, com dor. Vamos investigar, vamos descobrir o que é endometriose. Endometriose também. Então, às vezes a paciente chega com uma questão de dor, achando que é alguma coisa da anatomia, mas às vezes não é. Às vezes é uma coisa maior, isso tem que ser investigado. E a gente ajuda, né? A gente vai dar o encaminhamento dessa paciente de como a fisioterapia vai atuar, mas a gente tem que saber o porquê. Da onde fazer vem o diagnóstico, né? Do porquê da dor. E a fisioterapia vai atuar nisso tudo. Na constipação, no tamanho, né? Para distender, para alongar essa região, esse tecido. E também nos focos de dor da endometriose. Porque a dor na relação sexual, ela pode ser por medo, né? Do desconhecido, que gera essa contração involuntária. É aquela coisa, você vai pegar alguma coisa e vai se queimar, você não pensa que você vai contrair, você faz isso aqui. É uma reação reflexa, ó. Então, se você teve uma experiência dolorosa, quando você vai repetir aquela experiência, não, pega aqui nessa brasa, vai queimar a sua mão, mas você pega normal. Você não vai normal pegar. Você vai doer. Ai, peraí. Então, existe uma contração que ela entra naquele ciclo medo, tensão, dor, que a gente pode falar melhor. Você tem outras questões também, de fáscia, de tecido, né, de tamanho de vagina, de órgãos ao lado, como ela acabou de falar, endometriose. Então, o que é importante? Ao sentir a dor, precisa de um diagnóstico da dor, que pode ser várias coisas. O que é que não pode é ficar sentindo dor sem pedir ajuda. Não normalizar essa dor, Não né? normalizado. Tome um vinho que a dor passa. Né? Relaxe que a dor passa. Como é que relaxa? Né? Então, pedir ajuda à sua médica ginecologista, pedir ajuda a um fisioterapeuta pélvico para que você não conviva e normalize a dor. Eu digo que de forma sábia, seu corpo responde de forma protetora, né? Você sabe que você vai sentir dor, então ele trava, né? Exatamente. E quando trava, essa tensão gera dor. Essa tríade na dor durante a relação de medo, tensão e dor, ela tem que ser quebrada. E esse é o nosso principal, nossa principal função na mulher que chega pra gente com essa queixa. Porque aos pouquinhos, em cada atendimento, e mostrando a ela a evolução, para que ela consiga perceber que ela consegue sim ter uma relação prazerosa e sem dor. E isso tem que ser de forma gradativa. Uma outra coisa que eu falo muito com minhas pacientes é que, assim, ela só pode permitir, ir deixando as coisas acontecerem no seu corpo, na verdade, assim, você só permita o que seu corpo deixar. Não vá além disso, porque ele vai responder de forma protetiva. Então, isso, e aí vem o feedback da paciente. Eu pensei em você durante a relação sexual com meu marido e fiz exatamente isso. Conversei com ele e falei com ele que só ia permitir o que meu corpo fosse deixando acontecer. Perfeito. E fluiu muito melhor. Acrescentou alguma coisa, Mari? Às vezes, pacientes que sentem, né, dor na relação sexual, igual a própria pergunta, eu não consigo relaxar. Então, às vezes é esse sentimento, eu não consigo, por que eu sou assim, né? E não é só relaxar, né? Que a gente sabe que não. Mas, às vezes, as pessoas normalizam a dor na relação sexual e culpam as mulheres, né? Por muitas vezes não permitir a relação sexual por causa da dor. Então, é super importante a gente trazer essa consciência e educação em saúde também, que é super importante. Então, mais do que oferecer a fisioterapia pélvica, de fato, oferecer a informação, conhecimento, para ela entender que a dor não é normal em nenhuma situação e também não se culpar por isso. Né? Já teve até um episódio de uma paciente levar o parceiro, o marido, para a gente explicar para ele que ela tem um problema muscular. Porque ele não estava entendendo, ele não entendia por que ela não conseguia ter relação sexual com ele. E aí ela levou ele para a fisioterapia para a gente explicar anatomia,
explicar tudo, né, para ele. Muitas chegam, voltando à importância do acompanhamento com a terapia, com o terapeuta, é porque muitas chegam se culpando, né, por isso. Que é outra pergunta que está aqui. Nunca consegui ter uma relação sexual com penetração. Por quê? É assim, um pouco vago, mas como a gente pode responder para essa pessoa? Sobre tudo isso que a gente falou, né? Que a gente falou, mas uma coisa importante é a a falar sobre o vaginismo. Falar um pouquinho sobre o vaginismo. Os transtornos da penetração, né? Que aí entra o vaginismo. Que é o nome vaginismo que está nas redes, que já chegou o paciente lá. Eu tenho, né? Eu tenho vaginismo. Já chega com o diagnóstico. Eu tenho vaginismo. Eu vim porque eu tenho vaginismo. Então, é entender que isso pode acontecer, isso é muito comum, isso é muito normal. E que tem questões psicológicas fortes aí. Geralmente, não em todos os casos, mas geralmente as pacientes que vêm procurar com o diagnóstico de vaginismo são pessoas que tiveram traumas, né, na infância, e que o corpo vai responder como o Carol falou. O corpo vai responder a um estímulo que não foi ideal, positivo, correto, no momento certo. Ele entra naquela história, medo, tensão, dor, né, esse ciclo do medo, tensão, dor. E é impressionante como não entra, né? Fecha mesmo. É porque a musculatura, gente, entende o seguinte, pega aqui, Mari, pra gente mostrar uma coisa. Aqui, ó, quando você olha aqui, ó, vê se dá para observar. Você tem esses dois músculos aqui, ó, que fecham a entrada do canal vaginal. E esse músculo é igual a bíceps. Faça uma contração do seu bíceps, ele fica, ó, duro, igual um pedaço de pau, né? E é justamente essa expressão que elas usam, né? Tá duro igual um pau, doutora. Como é que eu faço para ter relação que não tá duro? E tá mesmo. É uma contração tetânica, uma contração forte, que realmente não entra, só entra machucando, lesionando tudo. Então, existe como, através de técnicas de fisioterapia, de eletroestimulação, de liberação de tecido, de termoterapia, dilatadores vaginais, e você tirar essa experiência da mente. Porque se você tem uma experiência negativa, o que você tem que ter? Experiência de não dor, não dói, não dói, não dói. E esse é o nosso papel diário. E é o nosso papel diário. Olha, perceba que não dói. A terapia não pode ter dor. Não dói. Então, a memória dolorosa vai ficar lá embaixo. E, normalmente, te chama o parceiro para participar do processo. Logicamente, o parceiro aprende, mas faz no lar dele, né? Faz de forma íntima com a sua parceira, mas ele tem que entender o processo também. Ele tem que entender que os dilatadores são aos poucos. Olha, nós testamos esse dilatador, esse dilatador você pode fazer com o seu parceiro, esse dilatador, para que você vá aos poucos. E se abrindo para o prazer novamente. Se abrindo para o prazer. Ou que nunca teve, né? Novamente, ou que nunca existiu. Ou se abrindo para o prazer. Porque geralmente as meninas que vêm procurar a gente por vaginismo estão querendo ter uma relação sexual com penetração. E até mulheres casadas também tem no consultório. Mulheres casadas têm vaginismo que não conseguem ter uma relação com o próprio marido. E vão normalizando a dor. Elas normalizam a dor. É porque houve muito, né? Eu não estava relaxada o suficiente, eu não lubrifiquei o suficiente. E às vezes não é só isso. E aí, essa questão da questão da dor, aí eu digo para as mulheres e as meninas jovens, aí eu digo o poder das redes sociais e da internet para essas meninas, entendeu? Que, de modo geral, o que é observado ali é muito fingimento, né? Então, elas replicam aquilo que vê e, na verdade, não estão sentindo nada daquilo e vai criando um trauma e uma dor e uma tensão que chega ao ponto que quando ela tem uma pessoa que realmente ela vai ter uma relação saudável, ela não consegue ter, né? Tem essa questão também. Do jovem, né? De se pertencer, de fazer parte, de estar ali daquele jeito, como ela vê, muitas vezes, em redes sociais. Então, tem que ter muita conversa com esses jovens para esse processo. E só para contar uma experiência, Carol e meninas, quando você falou de mulheres casadas também, né? Que também pode acontecer. Inclusive, estou atendendo uma paciente que ela há muitos anos vinha tendo relação sexual sem a penetração, por causa da dor. Né? E como é que engravida? Como é que tem filho? Né?
E aí a gente está fazendo todo esse trabalho, né, com a fisioterapia, a termoterapia, os dilatadores. Inclusive, ela já conseguiu ter relação sexual sem dor. Então, está super feliz. O marido animado, super feliz também. Mas é uma informação que ela poderia até ter recebido antes, né, da fisioterapia pélvica. Mas que quando chegou para ela, ela abraçou. E a gente está tendo ótimos resultados. Maravilha. É isso. Faça uma avaliação, não deixe de ficar com dor. Outra pergunta aqui é: meu namorado consegue ter orgasmo facilmente, eu não. Como posso melhorar a minha performance? Entendendo o seu corpo, se tocando, se sentindo, se percebendo. Cada um vai ter o prazer de um jeito, de uma forma. Não é uma bula de remédio. Então, acho que o mais importante é, nessa iniciação sexual, eu falo muito para as meninas que vão lá, eu falo meninas porque geralmente são jovens, né? Que estão iniciando a vida sexual. Infelizmente, às vezes não tem um contato com a mãe, de intimidade para conversar sobre isso, não se sente confortável. As próprias ginecologistas não conversam muito sobre isso. Quando a mãe leva a menina para ginecologista, é para passar uma pílula ou um DIU, ou a forma correta de fazer sexo seguro, mas não se fala sobre como ela vai sentir o prazer. O que é isso aqui? Não se fala sobre isso. Então, é entrar, conversar, é falar assim, se abra. Agora aqui não tem preconceito, não tem tabu, é o momento de você perguntar, é o momento de você estar se abrindo aqui para você se entender, se conhecer. Então, e os meninos também, né, são muito jovens, chegam sem saber como dar o prazer. Como tem nas mídias, nas redes, aqueles vídeos de pornografia em que a relação sexual é simplesmente a penetração, ele acha que daquela forma é que deve acontecer e que deve ser, e não é assim. Então, a gente tem que desconstruir o que é essa relação sexual, o que é esse ato sexual, e mostrar a forma correta, né? A forma que ela pode vir a buscar o prazer, se conhecer, se tocar e também ajudar seu parceiro, porque de certa forma vai ter que ser ali uma ajuda. Que você não pode ficar na posição passiva, você tem que ajudar o parceiro também a lhe ajudar. Né? É uma troca, é uma... Conhecer sua região íntima. Precisa. Conhecer, A mulher, a menina nova, não, essas jovens, elas precisam conhecer, quer dizer, todas as mulheres precisam conhecer sua região íntima. Todas. E como a gente está falando especificamente na iniciação sexual, como é que ela vai iniciar uma relação sexual sem saber do que se trata? Mas uma coisa aqui, o meu namorado consegue ter orgasmo mais facilmente. Eu não, né? Isso, infelizmente, faz parte do processo fisiológico mesmo. Homens sentem mais facilmente orgasmo que as mulheres. Porque o homem consegue, com a penetração, rapidamente ter o orgasmo. A mulher, ela precisa do estímulo clitoriano. Ela precisa ser estimulada, excitada. E é uma coisa que a gente estava falando em relação ao ciclo da resposta sexual humana. A mulher, quando vem aquele modelo de Basson, aquele modelo circular, que para a mulher não precisa começar no desejo, como geralmente acontece com o homem, a mulher, geralmente, ela está em casa, chegou cansada do trabalho, não está com desejo, mas aí o homem vai lá, faz um carinho, excita, e ela, então, ela tem que se conhecer, saber, para poder dar o mapa, para ele chegar ali. E que bom que isso está acontecendo, porque antes os homens não se preocupavam muito. A resposta sexual feminina é muito sensitiva, né? Auditiva, tátil. Visual. E as mais jovens têm mais disfunção sexual do que as mais velhas. Porque eles têm dois grandes momentos. A iniciação sexual é um momento que realmente tem muita disfunção sexual. E a menopausa. Esse meio do caminho, a mulher dos 30, 40, 50, está no auge da sexualidade. Entendeu? Ela já conhece seu corpo, ela já passou por isso, ela já sabe o que é um orgasmo. Né? Tem outras pacientes mais jovens que falam como é o orgasmo de modo geral, né? A estatística. Lógico que vai ter aquelas que vai sair da estatística, mas de modo geral. Né? Mas muitas nesse período também normalizam tudo isso, dor. Mas já chegou na menopausa, não? Não, nesse período entre no climatério, né? Sim. A fase reprodutiva e a menopausa. Muitas também normalizam esses sintomas que vão aparecendo de dor, de ardência, de achando que é porque eu estou mais velha, é porque... Aí ela já entrou em outro problema cá, que é a menopausa, que a gente vai falar. Você puxou. Mas aí, a eu já tô mulher indo de 30 no e 40, normalmente já é outro tipo de sexualidade. É diferente da jovem. Sim, E da menopausada. É diferente desses dois extremos, né? E uma frase que eu escuto muito
Por que ninguém me disse isso antes? Sempre. Aí é a Por que frase ninguém clássica. me disse isso? Clássica. Então, aproveito, convido vocês, jovens meninas que estão iniciando a vida sexual, querem entender, querem Que conversar, não seja mais tirar suas virgem, que dúvidas. já começou a sexualidade. Isso. Tá tendo relação, quer entender como a fisioterapia pode te ajudar, entender sua região, seus músculos. Estamos aqui. Para ajudar, com certeza. Com certeza. Com certeza. E com o maior prazer, que eu digo para todas, né, que entram na clínica, que a gente não tem pacientes, a gente só tem presentes nas nossas vidas, que são vocês, tá? Então, todo esse trabalho aqui é justamente para trazer mais conhecimento, mais amor para vocês. Vamos continuar com as perguntas. Quer falar? E essa questão, né, voltando à palavra do desempenho sexual, eu acho que passa por isso mesmo, passa pela questão de se conhecer, né, conhecer que parte do seu corpo te dá mais prazer, te leva a um desejo, a uma excitação, e perder também o medo, a vergonha de conversar sobre isso, né, com seu parceiro, com sua parceira, que muitas vezes existe essa vergonha, esse constrangimento de chamar aqui o parceiro, né, a parceira, para vamos conversar sobre isso, eu gosto assim não é muito legal. Então, eu acho que passa por esses dois caminhos, né, de se conhecer e também perder a vergonha de conversar sobre isso. Perfeito, com o parceiro. A próxima pergunta é, às vezes quando eu tenho relação com penetração, sinto ardência e dor. Depois eu observo que tem uma lesão com pequeno sangramento, mas que não dura muito tempo. Que era isso que a gente está falando sobre as fissuras, né? Que a gente falou. As fissuras vaginais. Que pode acontecer. Querem falar mais alguma coisa sobre o assunto ou posso passar para a próxima pergunta? Acho que pode passar, senão a gente vai... Já tive relação sexual com penetração, sem dor e com prazer. Mas com meu parceiro atual, eu não consigo ter. E aí, gente? E aí, gente? É tudo isso que a gente já falou também, né? A mulher não é só o homem, né? Que tem aquele desejo, que acontece de qualquer jeito. A mulher tem que ter um estímulo, tem que ter um carinho, tem que ter um toque diferente. Tem que ter conversa, né, gente? Porque sexo não é órgão, não. O sexo começa na cabeça. E às vezes o parceiro pode ter um órgão maior do que o outro. E a vagina pode ser muito pequena. Então, tem toda essa questão, precisa entender o que é que está acontecendo para a fisioterapia ajudar. Volto a falar, normalizar. A gente precisa falar mais, de forma mais natural sobre o sexo. Exatamente. A sexualidade faz parte da saúde humana. Então, você pode, sim, falar sobre sexualidade humana de forma elegante, sem ser pornográfico. E tem que ser conversado. Né? É um dos pilares da vida da pessoa. De qualidade de vida da pessoa. Exatamente. Tira suas dúvidas, vê quais são suas angústias. Vê quem pode te ajudar, em que momento. Meu parceiro quer usar objetos sexuais na nossa relação como estimulador para o meu prazer, já que tenho dificuldade em ter orgasmo, mas não tenho coragem. Como vocês podem ajudar essa pessoa? Ganhe coragem. Ganhe coragem, né? Ganhe coragem. Porque é muito bom, né? Eu acho que os acessórios, eles facilitam. E aí a gente volta até um pouquinho à questão anterior que perguntou do desempenho, né? Esses acessórios, eles meio que encurtam o caminho, né? Entre aspas, assim, ajuda a mulher a se conhecer melhor, né? A saber como é que dá prazer, como é que ela se sentir e até conhecer essa sensação de prazer que muitas vezes ela nem conhece. Então, eu acho que o acessório é um utensílio que ajuda muito nesse autoconhecimento e nesse desempenho. Então, e não tem por que ter tabu, né? Eu acho que é normalizar mesmo. É porque, às vezes, alguns homens, que eu estava conversando com alguns pacientes, você não consegue sentir prazer, ele pode se sentir menor, mas não existe isso, né? É conversar, né, com o parceiro, dizer, olha, tem um tipo de prazer sexual, vamos usar juntos os brinquedos sexuais para que juntos a gente chegue no orgasmo. Importante também na nossa avaliação a gente ficar atento também de como foi essa educação sexual, né, dessa menina. Muitas são criadas para, é triste falar isso, mas para procriar realmente. Umas foram criadas para ter filhos. E aí já teve o filho, vou ter relação para quê? Né? Ter prazer para quê? Se minha função é apenas procriar. Então, vale a pena também a gente ficar atenta com relação a algumas tabus, né, que elas trazem pra gente. Mas acho que é importante nessa fase de iniciação sexual é porque como hoje está tendo acesso a tudo isso, né, a todos esses produtos, os jovens estão querendo experimentar tudo.
É. Então, uma coisa que eu digo, é legal, vale muito a pena, mas com muito cuidado e com muito respeito. Você tem que saber com quem você vai usar essas coisas, né? Porque, infelizmente, hoje tem internet, tem coisas que as pessoas estão usando para usar do outro, tem o bullying, tem alguma coisa. Então, quando você for se relacionar com esse parceiro jovem, observar como é a educação dele, como é que ele se porta, como é que ele conduz a relação, para não estar usando os utensílios só como uma forma de descoberta. Aí veio o que Carol mas que falou, seja né? uma coisa para os dois, amadurecimento sexual dos dois, um crescimento da relação dos dois. Eu acho que isso também é muito importante. Não chegar usando tudo com todo mundo a qualquer hora. É tudo. Cai no que da Carol forma falou em relação às redes sociais, né? Essa frase aí de desempenho sexual. O que era um desempenho sexual? O que é um desempenho sexual para ela? É sentir aquele orgasmo que ela vê nos vídeos? É dar aquele prazer àquele homem que está ao seu lado que ela vê no vídeo? O que é o desempenho sexual para ela? Né? É aquela cobrança, né? Uma cobrança de tudo de até, tudo. né? Pra mulher. Inclusive, continua sendo até a questão do desempenho sexual. Sim. Que é o casal, não é só ela. Eu, por exemplo, né, que atendo homens e atendo mulheres, né, e sempre na avaliação a gente pergunta, né, sobre a função sexual, e geralmente quando os homens perguntam, Renata, minha mulher não tem muito desejo, tal. Aí quando eu pergunto às mulheres, meu marido fica me cobrando, mas eu tenho muito desejo. Então, existe isso, mas assim, eu tô trazendo isso, na verdade, para a mulher entender também, que se ela não tem muito desejo, também não ficar se cobrando, se martirizando por isso, né? Ela pode melhorar, tem recursos para isso, pode, né? Se ela quiser também passar por essa melhora. Mas não ficar se cobrando nem se martirizando por isso, porque ela não é a única. E a avaliação é muito gostosa, né? Que é uma terapia. Né? A última pergunta sobre o tema, para a gente começar um novo tema depois. A última pergunta é, por que eu não consigo ter a tal da ejaculação feminina? E aí, existe ou não existe essa tal da ejaculação feminina? Hein, Marcela? Diga aí, você que estuda essa sexualidade humana. Que as pessoas chamam de skirting, né? Isso. Que é esse tabu, se existe ou não existe, e cientificamente não existe. Mas a gente sabe que algumas mulheres, se forem excitadas em um certo ponto, onde tem as glândulas de Skinny, que é uma glândula que ela realmente solta um fluido, que não é uma ejaculação, que pode acontecer. Mas, como a gente estava debatendo também, cuidado para não ser urina. Para não ser bexiga imperativa. Cuidado para não ser uma bexiga imperativa. E para a contração da bexiga na hora do orgasmo, que pode ser também. Isso acontece muito nos filmes pornográficos, né? Mas, assim, isso pode acontecer, mas a gente não chama de ejaculação. É simplesmente a manipulação dessas glândulas. Dessas glândulas de Skinny. De Skinny que ficam para-uretrais, né? Ao lado da uretra. Ao lado da uretra. E aí sai... que tem o ponto G também, né? Que todo mundo fala. Que é controverso, né? O ponto G não é algo consensual na literatura. Então, o ponto G ele faz parte da estrutura do clitóris. Lembrando que o clitóris é toda essa estrutura, não só a glande que fica para o lado de fora, mas tem, não vou falar nome científico, tem os bracinhos que envolvem. Então, perceba que o clitóris, ele tem uma porção vaginal. Então, quando você faz a manipulação exatamente onde as mulheres falam, deste ponto, você está tocando no clitóris. Então, tem mulheres que têm um ponto de excitação, mas outras não. Então, não existe, cientificamente falando, um aglomerado de neurônios, um aglomerado, né? um maior concentrado de tecido excitável, nervoso naquele ponto, em algumas mulheres. Não é consensual na literatura. E aí, quando acaba excitando muito essa região, é muito perto da uretra, e aí a glândula de Skinny vai... Exatamente. Porque, na verdade, quando você for ver aqui, quando você estimula esse ponto, você também está estimulando a uretra. Porque a uretra da mulher é curta. Aqui a uretra fica acima do canal vaginal, aqui, Então, você também está estimulando exatamente no ponto para-uretral, bem exatamente no ponto da uretra. Então, ainda existe essa hipótese, mas não são todas as mulheres que conseguem. E o ponto G também é uma alteração anatômica, digamos, que também não tem em todas as mulheres, né? Sim. Mas que gera um aumento desse orgasmo das mulheres. Então, meninas, eu acho que
finalizamos nossas perguntas das nossas caixinhas. Esse primeiro momento falando sobre exatamente essa iniciação sexual feminina. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que é que você achou desse podcast? O que é que a gente precisa melhorar? O que é que não precisa melhorar? O que é que você precisa perguntar? Curta, dê seu like. Eu já estou toda trabalhada no podcast, certo? Agradeço vocês, Mariana, Juliana, Marcela, por estarem aqui comigo hoje. E até o próximo episódio.